Você acha que trabalhar junto com o seu parceiro é um bom negócio ou uma bomba relógio? A gente quer falar justamente sobre isso no vídeo de hoje, também trazendo a nossa experiência de um casal que também trabalha junto. Então, se você se interessa por esse assunto, já fica aqui nesse vídeo até o final para você entender o que é que a gente precisa analisar, quais são os aspectos, os benefícios e os perigos de você trabalhar junto com o seu parceiro e como isso pode ser bom ou ruim para a relação de vocês. Mas antes de começar, se você não nos conhece, muito prazer, eu sou a Carla. Eu sou o Luiz. E nós somos um casal. E nesse canal a gente costuma trazer assuntos relacionados a relacionamento, expansão da consciência, desenvolvimento pessoal, saúde mental, enfim, muito conteúdo bacana. Então se você gosta desse tipo de canal, desse tipo de conteúdo, já se inscreve, já ativa o sininho para não perder nada do que a gente posta por aqui. Bom, então vamos começar falando por que trabalhar junto com o seu parceiro, com a sua parceira, pode ser desafiador para a relação de vocês. A gente precisa começar lembrando que é muito comum que ocorra essa mistura dos papéis. Então, onde o relacionamento se mistura com o trabalho se funde com o relacionamento e aí vira uma coisa só, não consegue separar as coisas, não tem mais momento de casal, é só momento de colega de trabalho, de sócio, e aí tudo isso acaba sendo muito pesado, muito desgastante, vocês acabam ficando muito cansados, estressados e acaba gerando muito mais brigas, muito mais discussões e acaba aquela coisa legal de casal, de ter um momento de descanso, de lazer, um momento gostoso junto, sabe? Então esse é o primeiro ponto que a gente precisa analisar. Outro ponto que é muito importante também a gente analisar é essa cobrança que pode existir em ambas as áreas. Ou seja, eu começo a cobrar o meu cônjuge, né, o meu parceiro, a minha parceira, do relacionamento dentro do trabalho, ou seja, no momento que a gente está trabalhando, ou eu começo a cobrar os resultados da nossa empresa, do nosso negócio ou financeiro, dentro do momento que não era para ser cobrado, ou seja, a gente está com o nosso filho, ou a gente está passeando, ou a gente está viajando, e eu estou falando de resultado, ou eu estou cobrando o meu parceiro que ele não está fazendo, ou que ele não está ajudando, ou que eu estou fazendo tudo sozinho, enfim. Esse tipo de mistura também tende a gerar muita discussão, muita briga, porque a gente acaba misturando muitos assuntos e a gente não consegue viver cada momento de forma específica, né? Porque é importante que a gente tenha ali, não tem problema a gente conversar, né? Estamos em casa, então a gente não vai falar de trabalho. Não, a gente pode falar de trabalho, só que não em um momento que a gente estabeleceu para lazer. Então, ou seja, se a gente está no nosso ponto de encontro de lazer, ou seja, eu estou num parque, eu não preciso trazer coisas da empresa especificamente nesse momento. Talvez depois da gente sair desse parque, a gente possa conversar sobre, olha, depois eu quero conversar um assunto contigo, né? Mas aqui talvez não seja o momento, mas eu peço que você me lembre. Ponto. Ou seja, a gente já está começando a separar os assuntos e deixando bem claro como vai ser essa dinâmica para que esse trabalhar junto fique saudável. Um aspecto também importante que a gente precisa analisar é essa convivência que vai ser muito maior. Então, quando normalmente um trabalha em cada lugar, vocês trabalham separados, vocês vão conviver menos, porque cada um vai passar o dia no seu trabalho, vocês vão se encontrar à noite, nas férias, nos finais de semana, né, na casa de vocês, mas vocês vão se encontrar menos, digamos assim, se cada um estiver trabalhando no seu lado. Mas se vocês trabalharem juntos, essa convivência, essa comunicação, esse tempo que vocês vão passar juntos é muito maior. Então vocês precisam ter muito bem alinhado a comunicação de vocês. Não pode existir atritos, não pode existir gaps ali, porque senão isso não vai dar certo. Imagina um casal que já não se comunica muito bem, que já não tem uma comunicação das melhores, que tem dificuldade de se comunicar já na relação como um todo. Imagina esse casal trabalhando junto. Não vai dar certo, porque vocês vão precisar conversar muito mais sobre as coisas do trabalho, sobre projetos, sobre empresa, sobre dinheiro, sobre o que vai ser feito, sobre horas. Vocês vão ter que trabalhar juntos e vão ter que conversar sobre tudo isso. Então a comunicação precisa estar muito bem alinhada, porque senão só vai causar brigas, só vai causar desentendimentos, mistura, né, dessas coisas, onde vocês vão trazer as questões profissionais pro pessoal, pessoal pro profissional, e vai virar aquela bagunça onde ninguém se entende e ninguém consegue ter um bom diálogo resolutivo. Então é muito importante analisar e ter isso muito bem alinhado. E quando a gente fala dessa questão da comunicação, a comunicação dentro de um relacionamento, ela vai ter muitas variáveis. Então vai existir aquele casal que usa, né, da conversa do trabalho, dos negócios, para melhorar essa comunicação. E vai ter aquele casal que usa
esse tipo de momento para falar que não dá certo, para definir que não adianta conversar, que não adianta falar com você, que você é sempre do contra. Então a gente usa da mesma forma, só que de um jeito negativo. Tanto um quanto o outro começa ou vai estabelecendo dinâmica de relacionamento. E essa dinâmica vai levar vocês para algum lugar. E talvez não seja muito bom esse lugar que vocês estão estabelecendo essa dinâmica. Por quê? Porque vocês não estão usando da maneira correta, de uma maneira benéfica, né? Esse momento que vocês estão passando juntos, o ponto de trabalhar juntos, não sei se talvez seja home office, talvez seja na mesma empresa, né, ou no mesmo negócio, mas não está sendo usado uma dinâmica positiva. E aí a gente tem que tomar cuidado com os resultados que a gente vai colher também. E quais são os benefícios de trabalhar junto? Porque com certeza não tem só ponto negativo, a gente tem também benefícios disso que a gente pode colher se a gente conseguir alinhar ali a vida pessoal com a vida profissional. Então, os objetivos compartilhados, né? Se você trabalha junto, vocês vão ter ali o mesmo objetivo do crescimento da empresa, dos negócios, vocês vão estar trabalhando juntos em prol de um mesmo objetivo, vocês estão unindo forças ali para conquistar aquele objetivo, vocês vão passar mais tempo juntos, que se a comunicação e a convivência está alinhada, isso é um ponto positivo, isso é um ponto bacana, porque vocês vão conseguir ficar mais tempo juntos para fazer ali as coisas que vocês precisam fazer, mas para isso vocês precisam gostar da companhia um do outro e estar com a comunicação alinhada para que isso não vire um pesadelo, uma bomba prestes a explodir, né? E o crescimento mútuo, porque aí quando vocês estão trabalhando juntos, vocês vão conseguir crescer, ambos vão conseguir crescer, vocês vão conseguir analisar um ao outro, vão conseguir falar para o outro o que poderia mudar, o que poderia melhorar, quais aspectos de melhora, de mudança, de progresso, e aí ambos vão estar crescendo profissionalmente e também como pessoa. Um vai estar alavancando o outro, que é muito o que acontece com a gente também, né, amor? A gente trabalha junto, a gente trabalha home office, a gente é sócio, nossa empresa, projetos e tudo mais. Aqui no offline a gente trabalha, estuda muito junto, mas a nossa comunicação antes da gente trabalhar junto já era muito bem alinhada, a nossa companhia, né, a convivência já era bastante alinhada, e é claro que depois que a gente vai trabalhar junto, a gente ainda precisa alinhar muitas outras coisas, porque é diferente de você ter o seu parceiro e você conviver com ele e você trabalhar com ele. Então, eu não tô falando aqui que pra gente foi perfeito e a gente não teve que fazer nenhum alinhamento, porque a gente teve. No começo, a gente teve que alinhar várias coisas, analisar diversos aspectos das nossas diferenças de trabalhar juntos, nossos bloqueios, limitações. Tudo isso precisou ser trabalhado para que a gente conseguisse ter uma boa convivência, um bom progresso e esse avanço mútuo, né? Dos dois estarem evoluindo e conseguindo estar sendo produtivos dentro da empresa e também mantendo um bom relacionamento. E até porque, se você começa a perceber uma interação, você monta alguma coisa, você começa a trabalhar com a sua esposa ou com o seu esposo, e de uma certa maneira você começa a perceber que aquilo ali está sendo negativo, ou que os resultados não estão sendo positivos, ou que a interação não está sendo positiva, ou de novo, a dinâmica que está se estabelecendo ali não está sendo prazerosa, não está sendo resolutiva para o casal, a gente começa a meio que se desmotivar, desistir, achar que não dá certo, pensar coisa errada, fazer coisa errada, né? Por quê? Porque é muito importante que quando a gente toma essa decisão, exista de fato um alinhamento, né? No nosso caso, a gente já tinha um alinhamento relacional, ou seja, a gente conversava muito bem, a gente se comunicava muito bem. É claro que isso facilitou bastante. É possível construir isso durante? É possível. É um pouco mais difícil, porque, principalmente para nós homens, é mais difícil construir uma comunicação saudável, principalmente quando a gente está sendo pressionado. Então, é importante essa questão de uma dinâmica produtiva, porque senão isso vai se desgastando, isso vai ficando maçante, e às vezes é só para um. Pode ser para os dois também, mas às vezes para um já começa a ficar muito maçante e esse mesmo começa a desistir. E aí não tem o que segure essa empresa, esse negócio, essas finanças, porque essa dinâmica ela já está meio abalada. Então não é só flores, não é maravilhoso no começo, mas conforme você vai construindo, você vai aprendendo a edificar não só o teu negócio, você vai aprendendo a edificar essa relação junto com o teu negócio, junto com as finanças e junto com todo um outro combo ali de comunicação, relação, hábitos, rotina e tudo mais, para que vocês vão organizando resultados funcionais
para ambos, né? Só que existem vários pontos ali que vão contribuir para os resultados positivos entre o casal. E também precisa ficar atento porque tem muitas armadilhas que podem existir quando vocês resolvem trabalhar juntos. Então, eu considero que não são todos os casais que vão conseguir fazer isso, não vai ser saudável para todos os casais fazer isso, às vezes por uma questão de uma diferença muito grande na própria profissão, que às vezes não tem nada a ver, então não tem nem como juntar, às vezes porque existe um perfil muito diferente entre os dois, então assim, completamente opostos, e aí vai ser muito difícil você conseguir manter um projeto junto, então precisa analisar bem, porque entre você escolher o teu relacionamento e um sócio, escolha o teu relacionamento, porque um sócio você pode escolher outra pessoa, ou você pode seguir o seu trabalho sozinho, e o relacionamento, né, é muito mais complexo. Então é importante você ficar atento, né, analisar se realmente faz sentido, se realmente é pra você, se realmente vai dar certo. Uma das armadilhas que a gente precisa tomar muito cuidado é a competição. Vocês vão estar trabalhando juntos, mas vocês não podem gerar uma competição entre vocês dois. Então, o homem competir com a mulher competir com o homem dentro dessa empresa que vocês criaram, né? Então, isso é muito perigoso, porque senão vocês vão começar essa competição e ela não vai ficar só na vida profissional, ela vai para a vida pessoal também. E vocês começam com essa competição, com essa rixa, né, com essa rivalidade dentro do relacionamento também. E isso vai ser desgastante. Isso vai desequilibrar as energias, isso vai colocar a mulher num papel mais masculino, isso pode, né, dar um problema ali nas polaridades também, falando no sentido de que o homem, teoricamente, seria muito mais competitivo do que a mulher, só que a mulher, quando ela está fora do seu natural, ela também vai ser muito competitiva e vai gerar muito problema, então vão começar entre os dois ali e vai gerar muita briga, então cuidado com isso. E por isso é importante que a gente lembre que eu não tô numa empresa comum com colegas comuns. É importante a gente lembrar que a gente tem um relacionamento fora dessa relação empresarial, de negócios. Então, por mais que esteja estabelecido bem claro os cargos, as tarefas e tudo mais, a gente precisa entender que depois a gente vai ter uma vida lá fora, né? Às vezes você trabalha home office, como a gente. Então não tem uma vida lá fora é aqui dentro, e né, aqui dentro é lá fora. É importante que a gente saiba que vai ter um momento que é da relação, é do casal. Então trazer para um senso comum, ou seja, eu tô aqui dentro, né? Quando a gente fala de negócios, você é qualquer pessoa, ou aqui dentro você não é minha esposa, ou você não é meu marido. Não. Eu ainda continuo sendo seu marido ou sendo sua esposa aqui dentro. Só que a gente vai ter uma relação diferente que eu teria com uma pessoa que de fato eu vou ter contato só quando eu trabalho, né? Eu não vou ter uma intimidade com essa pessoa, porque muitas vezes no trabalho isso atrapalha, ou seja, eu estabelecer uma intimidade com um colega de trabalho pode não ser muito positivo. Só que com a minha parceira ou com o meu parceiro, eu já vou ter essa intimidade, eu já vou estar estabelecendo. E ele vai saber, ou ela vai saber dessa intimidade. Então não tem como eu ser uma outra pessoa quando a gente está falando de negócio, quando a gente está trabalhando junto. Não tem como eu querer ser um chefe, ou querer ser um gerente, ou querer mandar, né? Por quê? Porque ela ainda continua sendo a minha esposa ou meu esposo. Então não tem como a gente esfriar essa relação quando a gente está falando do trabalho. É importante que eu não busque mudar a relação ou a simbologia da minha parceira ou do meu parceiro só porque a gente trabalha junto. Ou seja, mantenha essa simbologia porque ela vai ser fortificada e ela não precisa mudar, ela não precisa se alterar. Eu não preciso banalizar essa imagem que eu tenho da minha parceira ou do meu parceiro. Ela pode continuar a mesma. O que precisa existir é a separação dentro das tarefas, do que um precisa fazer, do que o outro precisa fazer. Mas eu não preciso mudar a forma que eu vejo, a forma que eu trato, a forma que eu falo com essa pessoa só porque a gente está falando de negócios. Ou seja, é a mesma pessoa. A própria questão profissional exige uma postura diferente.
Só que a simbologia que está aqui dentro não precisa mudar. Ou seja, você mantém essa simbologia, mas também mantém o respeito e as delimitações dentro do processo empreendedor. É importante que a gente sempre busque um equilíbrio, né? É importante que a gente sempre tenha essa clareza de que o trabalho é importante, mas que o nosso relacionamento também é muito importante. Como, por exemplo, a gente trabalha home office, a gente fala sobre desenvolvimento pessoal, que é um assunto que a gente é completamente apaixonado, então a gente está muito falando sobre isso na maior parte do tempo. Mas a gente tem os momentos que são do casal. A gente tem a sessão do casal, a gente tem momentos onde a gente sai para fazer um passeio, para ir em algum lugar, para comer alguma coisa. E aí a gente tenta fazer conversas mais leves, não falar sobre o trabalho, falar sobre outras coisas. Às vezes a gente até fala do trabalho, porque para nós é algo que, não sei, tá impregnado, a gente não consegue, porque a gente gosta muito, mas não é discussão, não é pesado, não é desgastante, é uma conversa leve e fluida que não prejudica nenhum dos dois, que não é pesado para nenhum dos dois. É por isso que a gente conversa tanto, porque a partir do momento que aquilo acaba sendo desconfortável, acaba sendo pesado para um dos dois, é importante a gente ponderar, é importante a gente ter os momentos de falar de trabalho, momentos de ter a nossa vida em casal. Isso vai trazer esse equilíbrio para você que trabalha junto com o seu parceiro. Então, ter clareza sobre as funções, né, deixar tudo muito bem estabelecido, ter momentos para falar sobre uma coisa e sobre a outra, ter momentos de descanso, momentos de lazer, momentos de produção, momentos de trabalho, tudo isso vai contribuir bastante. Então, para finalizar, é importante que a gente entenda que o trabalhar junto, ele é uma oportunidade que a gente pode aproveitar da melhor maneira possível, só que não é uma regra que sempre que eu for trabalhar com o meu parceiro vai dar certo, vai ser sucesso e vai ser positivo. Então é importante que a gente tenha essa noção de que sim, duas pessoas trabalhando em um mesmo propósito é melhor do que uma, isso é óbvio, né? Só que nem sempre isso precisa acontecer, né? E a gente vai ter o lado bom e o lado ruim de trabalhar isso. Só que quando a gente começa a olhar para essa possibilidade e vocês começam a enxergar algo lá na frente que pode ser maior do que vocês possuem hoje, é possível de tentar, né? É totalmente funcional tentar. Por quê? Porque quando a gente começa a alinhar esses projetos em casal, é natural que isso vá se fortalecendo, isso vá aumentando e ganhando força para esse casal conquistar. Só que é importante que também a gente paute as nossas limitações dentro desse processo. Por isso que é importante a gente sempre estar se auxiliando, porque não vai ser um mar de rosas. Vai ter discussão, vai ter briga, e o importante é como a gente vai trabalhar com essas discussões, com essas brigas, com esses desencontros que vão ocorrer dentro do processo. Porque se a gente não trabalhar bem, o resultado não vai ser bom. Só que se a gente consegue trabalhar bem, primeiro, a gente ganha repertório, ou seja, a gente ganha maturidade em casal, a gente ganha resultados dentro do empreendedorismo e a gente fica mais perto dos sonhos que a gente quer conquistar em casal. E conta pra gente aqui nos comentários, você trabalha com seu parceiro, com sua parceira ou não? Você já tentou, não deu certo? Que é muito legal fazer essa troca e a gente também gostaria de saber de vocês, já que vocês já sabem que nós aqui do outro lado trabalhamos juntos. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like aqui embaixo, se inscrever aqui no canal se você gostou desse conteúdo, se você considerou relevante, para você não perder nenhum conteúdo novo que a gente traz por aqui todas as semanas. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui e eu te espero no próximo. Até mais.